Uma boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos a essa casa de ambos os planos da vida. Que neste momento possamos nos conectarmos à espiritualidade, serenar nossos corações e nos mantermos abertos e receptivos para tudo aquilo que a espiritualidade com certeza preparou para nós essa noite, que possamos aproveitar da melhor forma possível. Pedimos àqueles que estiverem com celulares que os coloquem no modo silencioso ou deixem desligados, para que não venham interferir no andamento dos trabalhos. Para que possamos então começarmos a nos sintonizarmos, a nos mantermos receptivos e abertos, vamos trazer uma mensagem chamada a dádiva de viver. A sua vida na Terra tem um propósito único. Siga adiante, refletindo na oportunidade milagrosa que é o seu viver. Inspire profundamente e medite na alegria de estar vivo, coração pulsante, sangue correndo pelas veias, e você vivo, atuante, compartilhando deste momento do mundo, único, exclusivo. Você faz parte dele. Sinta quão delicioso é o aroma do amanhecer, cheiro da grama, da terra após a chuva, do calor do sol sobre a sua cabeça ou da chuva a rolar sobre sua face. Sinta o imenso prazer de estar vivo, de respirar. Respire forte e intensamente, oxigenando as ideias, o corpo e a alma. Sinta o gosto pela vida. Detenha-se a apreciar as pequeninas coisas que dão sentido à vida. Aquela flor miúda que em meio aos arbustos sobrevive, linda, perfumosa, a brilhar como se fosse grande. Sinta-se vivo ao apreciar o voo das borboletas ou de um pássaro à sua frente. Escute os barulhos da natureza, a água escorrer no riacho ou simplesmente aprecie o céu com suas nuvens e formas que formam desenhos engraçados, fazendo e desfazendo-se sob os seus olhos. Observar a natureza é pequeno exercício diário que fará você relaxar, esquecer por instantes as provas, ora rudes, ora amenas, que a vida lhe impõe. Somos caminhantes da estrada da reencarnação, somando virtudes às nossas vidas, ainda medíocres, mas que se tornarão luminosas e brilhantes. Aprenda a dar valor à dádiva da vida. Isso fará o seu dia se tornar mais leve e em silêncio, sem palavras, sem pensamentos de revolta, você terá usufruído um momento de louvor a Deus. Aprenda a silenciar o íntimo agitado e a beneficiar-se da beleza do mundo que Deus lhe oferece. A sabedoria hindu aprecia na natureza o que Deus desejou para ela, que fosse aliada do homem no seu progresso, oferecendo o alimento, dando-lhe os meios de defender-se das pequenas intempéries. E, sobretudo, sendo o seu colírio diário, suavizando as aflições da vida. Pense nisso e aprenda a dar graças pela dádiva de viver. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Assim, damos abertos os trabalhos dessa noite, rogando ao Pai, a Jesus nosso Mestre, muita luz e muita inspiração e sabedoria. E para as reflexões do Evangelho dessa noite, convidamos a Janaína.
Boa noite, então, a todos os irmãos que encontram-se em nossa casa, de ambos os planos. Boa noite também àqueles que nos assistem de seus lares e que nos assistirão no futuro. Sejamos todos bem-vindos e demos graças, sim, pela nossa vida em ambos os planos, pela oportunidade que temos de aprender, de ressignificar e de nos renovarmos sempre. Para essa noite, nós trouxemos algumas reflexões do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título: Se alguém bater na sua face direita, apresenta-lhe também a outra. Amem os seus inimigos. E nós começaremos então lendo o item 7, que diz assim: Jesus disse: aprenderem o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Porém, eu digo para que não resistam ao mal que lhe queiram fazer. Se alguém bater na sua face direita, apresenta-lhe também a outra. E se alguém tentar tirar sua túnica, entregue-lhe também o seu manto. E se alguém lhe obrigar a andar 1000 passos, anda com ele mais 2000. Procura dar para aquele que lhe pede e não rejeita nunca aquele que lhe pedir emprestado. E segue o texto no item 8 dizendo assim: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar de questão de honra provocam esses melindres, nascidos do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a pagar injúria por injúria, ofensa por ofensa. Esse procedimento parece estar muito certo para aquele cujo senso moral não consegue se elevar acima das paixões terrenas. Essa é a razão porque a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, lei que estava em harmonia com a época em que Moisés vivia. Quando o Cristo veio, disse: paguem o mal com o bem, e disse mais: não resistam ao mal que lhe queiram fazer. Se alguém lhe bater numa face, apresenta-lhe também a outra. Seguindo então esse pensamento contido nesse texto, nós queremos chamar um pouco da nossa atenção para algumas partes, inclusive nessa frase que diz assim: procura dar àquele que lhe pede e não rejeita nunca aquele que lhe pedir emprestado, levando em consideração ao que Jesus nos disse, nos orienta, que nós mostremos a outra face àqueles que nos perseguem, àqueles que nos injuriam, àqueles que não pensam de acordo conosco, para que procuremos dar a eles o que eles pedem, mas não no sentido do revide, não no sentido de que sejamos que nem eles, no sentido de oferecermos a nossa outra face, mas não no sentido para que eles venham a nos bater ou a nos sacrificar da mesma forma, mas que nós ofereçamos a nossa face de amor, de perdão e de atitudes contrárias ao mal. Que façamos o bem, então, nesses momentos. Mas para isso, nós precisamos, diz o mestre, seguindo um pouquinho do texto lá do item 8, nós precisamos dar muita atenção ao orgulhoso, aquele que mantém esse ensinamento que parece que agir dessa outra forma
com essa outra face seria covardia, pois ele não compreende que é preciso ter mais coragem para suportar um insulto do que para se vingar. Isso porque a sua noção do que significa a vida não ultrapassa o momento presente. Para muitos de nós ainda, esse revide é rotineiro. Muitas vezes nós ainda escolhemos revidar ao invés de mostrar a outra face. Mas por que será que nós não conseguimos mostrar essa outra face? Por que será que nós ainda não conseguimos amar aquele que é tão diferente de nós? Porque talvez única e simplesmente ainda não desenvolvemos essa face em nós. Ainda não desenvolvemos esse outro lado. Porque muitas vezes nós, ou na maioria das vezes, nós olhamos para o erro do outro e nos colocamos como vítimas. Ao invés de pensar que aquele erro que o outro cometeu para comigo me faça ver que essa vítima que hoje se coloca à frente talvez não seja tão vítima assim. Talvez tenha questões para serem olhadas, como o orgulho, porque às vezes chegam a nós algumas questões descompensadas que mexem com coisas que estão guardadas dentro de nós e que nós não queremos ver. Nos orgulhamos, às vezes, em não levar desaforo para casa, em revidar com a mesma moeda, em dar de acordo com o que eu recebi, e nos perdemos. Nos perdemos, sim, naquela torpe visão de que estamos fazendo o correto, de que é assim que deve ser, de como é que eu vou chegar em casa ouvindo o que eu ouvi de certa pessoa e não ter dito nada. Como que eu vou ouvir isso ou aquilo daquele que mora comigo e eu não vou revidar? Quer dizer então que nós precisamos ou podemos ou devemos ficar absolutamente em silêncio diante do mal? Não necessariamente. Nós podemos e devemos revidar, no sentido de fazer aquela pessoa entender que a sua atitude não foi a mais correta, talvez, mas de não retermos esse mal em nós. Porque se nós queremos ser melhores, nós precisamos exercer passo a passo a orientação do mestre, que é mostrar a outra face. Se ainda não a consolidamos, precisamos buscar pouco a pouco essa consolidação em nós. E quando nós olhamos para o erro do outro, quando nós observamos que algo de errado dele nos tocou, não é mais e não é só sobre o outro, é sobre nós. É sobre o que nos incomoda. É sobre o que o outro me disse que não me deixou bem. Precisamos perceber que quando nós estamos olhando para aquele que nos desafia, não podemos fixar o olhar só na pessoa. Nós precisamos pensar e abrir o horizonte da nossa visão interna também para aquilo que ela falou e que não me deixou satisfeito, porque mexeu com algo que possivelmente está adormecido e que vai vir à tona em algum momento. É nessa hora, na hora que a gente recebe essa contrariedade, essa desaprovação, que nós precisamos mostrar essa outra face. O que eu quero fazer agora? Como é que eu vou revidar? O que eu vou dizer? Então, hoje especialmente, quando antes de revisar as anotações que eu tinha feito para esse comentário, para essa reflexão, na verdade,
Eu tive uma situação de contrariedade que em algum momento me fez não revidar, mas eu fiquei com aquele sentimento assim de, como é que eu vou dizer para os irmãos, de insatisfação, de algo assim, como assim? Como assim tu tá agindo comigo dessa forma? E aí, nesse momento, eu pensei assim, bom, então, se é assim, agora eu vou agir assim, assim, assim. Pensei. E fui revisar o texto. Fui ler novamente o que eu tinha anotado. E aí eu vi que realmente essa outra face ainda não está consolidada. Que ela precisava ser olhada. Que eu precisava entender não aquela atitude que chegou para mim, não só aquilo que foi dito, mas o que tinha acontecido comigo no momento que eu ouvi a contrariedade. E aí eu parei e pensei, não é isso que Jesus está orientando. Jesus está orientando que eu dê de mim aquilo que aquela pessoa não está conseguindo me dar. Que eu dê de mim aquilo que ela ainda não aprendeu. Porque se ela está me dando algo que não está bom, é dela. Não precisa ser meu. E se eu vou dar na mesma moeda, é porque eu também estou vibrando naquela sintonia. E me fez pensar muito mais sobre mim do que sobre a outra pessoa que estava revidando, que estava falando, que estava me contrariando. Na verdade, não era uma contrariedade, era uma desaprovação. Vejam só. No mesmo momento, eu tive a prova no sentido do exercício, de poder exercitar aquilo que eu estava lendo, aquilo que eu estava tentando trazer hoje para a nossa reflexão. E é assim no nosso dia a dia. E nós não precisamos esperar que essa contrariedade ela chegue lá na rua, que ela chegue no trânsito, que ela chegue longe de nós, de alguém que a gente não conhece. Não. Ela acontece dentro de casa, em todos os momentos. De irmão para irmão, de pai para filho, de mãe para filho, de companheiro para companheira, de amigo para amigo, de colega de trabalho para colega de trabalho. Como é que nós estamos nos portando? Qual é a nossa face mediante as desaprovações? E o texto nos fala na sua íntegra, depois os irmãos podem até ler, porque vai ficar cansativo fazermos toda a leitura aqui, que Jesus também nos diz nesse texto, ele não nos proíbe a defesa. Ele nos orienta ao exercício da não vingança, de não exercer o olho por olho, dente por dente. Então, defender-se é retribuir o mal com o bem. E não quer dizer que eu preciso aprovar o mal, de forma alguma. O mal vai ser sempre o mal. A atitude equivocada vai ser sempre a atitude equivocada. Mas nós não precisamos trazer para nós e manter em nós essa sintonia equivocada daquele irmão que chegou para nós. É como um presente. Nós recebemos e ficamos com ele se nós quisermos. É fácil nos comportarmos assim? É fácil colocar em prática essa outra face? Nem sempre. Nem sempre é. E é um exercício que precisa ocorrer diariamente. Precisamos vigiar as nossas ações para que não venhamos a nos equivocar. Para que numa atitude como essa que tive hoje de manhã, eu não viesse a me equivocar. E que bom que eu não fiz.
que eu tive a oportunidade de refletir, que eu tive a oportunidade de pensar e de não externar aquilo que eu estava pensando naquele momento. Porque o pensamento, ele já existia ali. Só faltava ele se executar. E que bom que eu não fiz. Que bom que eu tive a oportunidade de retomar. E essa defesa, meus irmãos, ela não é, como nós já havíamos falado, para grandes atitudes, para grandes equívocos que cometem conosco. Elas são, essa defesa, essa vigília, ela é diária, é interna e é de cada um de nós. Nós precisamos agir no bem 24 horas por dia. Porque as nossas ações, enquanto estamos acordados, elas vão refletir depois, mais tarde, no nosso descanso, quando o nosso espírito estará longe, talvez, do nosso corpo, em outro lugar. Toda a nossa sintonia estará junto. Por isso, precisamos vigiar as nossas ações enquanto estamos podendo repensar a cada momento. Jesus também nos orienta, nesse texto, que nos reconciliemos com os nossos inimigos enquanto caminhamos com eles. Inimigos no sentido de que nos desaprovam em alguns momentos, em que não pensamos da mesma forma. Essa reconciliação, ela deve acontecer e vai acontecer, e cabe a nós realizarmos ela mais cedo ou mais tarde, porque esse inimigo talvez é só aquele amigo, é só aquele parceiro, é só aquele companheiro que está adoecido. É aquele que se afastou em algum momento da lei de amor, da lei da justiça. É aquele que prefere deixar o seu orgulho vir à tona. É aquele que prefere mostrar, então, a face que nós não gostaríamos de ver, mas que também nós não podemos exercer. É aquele irmão que está junto conosco na caminhada, mas que ainda não sabe perdoar. Porque ainda não entendeu que precisa do perdão em algum momento. E nós, que sabemos que essa vida, que essa existência não termina aqui, precisamos então entender que quanto antes nós nos reconciliarmos com aqueles que não estão em consonância com a nossa sintonia, melhor. Assim nós estaremos exercendo a caridade, exercendo a outra face, colocando o amor nas nossas ações. A esse amigo que talvez desaprovamos as suas atitudes em algum momento, demos a ele o tempo dele. Porque até Deus espera que nos demos por conta dos nossos equívocos e não sejamos nós que talvez vamos fazer com que esse amigo caia em si. Talvez precise de muitas outras atitudes equivocadas, outros tropeços, para que venha a ter consciência dos seus atos, mas com certeza no devido tempo será assistido, sim, e conseguirá reconduzir-se no seu caminho. Nós temos o dever de sermos melhores do que ontem, não melhores do que ninguém. Essas frases, elas surgem diariamente nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, e é verdadeira. Nós precisamos compreender que é preciso parar de olhar para os erros do outro, porque nós também erramos.
Nós também precisamos de perdão em muitos momentos. E se nós queremos que alguém nos perdoe, nós também precisamos compreender que os outros erram. Seguindo então a nossa reflexão, essa outra face que nós sugerimos nesse comentário que nos traz essa reflexão, esse grande ensinamento do Mestre, é dar ao outro o melhor que nós temos. É dar àqueles irmãos equivocados aquilo que eles não conseguem nos dar. É fazer ao outro o que nós gostaríamos que fizessem por nós. Superemos aquele homem velho que ainda reside em nós. Busquemos ser novos. Busquemos ter no nosso coração o amor, a paciência, a solidariedade e o perdão em exercício. Não desejemos continuar no mal. Não desejemos aquilo que não gostaríamos que chegasse até nós. Queremos também deixar registrado nessa reflexão uma pequena mensagem do livro Superando a Ansiedade, que já trouxemos aqui em outras oportunidades e que possivelmente vai servir para a nossa reflexão final desta noite. E a mensagem, com a permissão de todos nós, eu vou ler pausadamente para que nós possamos refletir a cada frase que for dita aqui. O título da mensagem é Perdoa Sempre. Se transitas pelo mundo físico, sofrendo injúrias e ingratidão, perdoa. Recorda-te da distância que já percorreste no incessante suceder das reencarnações e de quantas vezes tu mesmo necessitaste ser perdoado em tuas ofensas. Se hoje te descobres incapaz de repetir tantas atitudes que vieram a prejuízo do teu próximo, por certo, em algum trecho da tua estrada, tu já encontraste Jesus. Lutas, sem dúvida alguma, com vastos inimigos no imo da alma, para fazê-la crescer em dotes de amor e paz. És aluno que venceu dolorosa lição e, na companhia do Mestre amorável, busca o crescimento espiritual na labuta do servir. Para tanto, não te esqueças de que irmãos menores ainda estagiam muito próximos da animalidade, ou perderam-se na intelectualidade sem amor, que os transformou em déspotas carentes de entendimento e de perdão. Se te vires agredido por qualquer um deles, não esqueças: os que caminhando adiante de ti perdoam-te seguidamente, tomando-te a conta de doente necessitado, de conforto, e estendem-te a mão, convidando-te à convalescença. Faze o mesmo para com aqueles que vêm atrás de ti, a fim de que não te sintas envergonhado sempre que rogares amparo. Lembrando-te dos teus próprios erros, encontrarás em teu coração os mais dignos motivos para perdoar sempre. E perdoando, com certeza, seguirás em segurança ao encontro de Jesus. Convidamos então a todos nós
No final dessas reflexões, que de certa forma esperamos tenham feito pensarmos um pouco sobre o que somos e o que queremos ser, sobre a face que nós estamos mostrando ao outro. Convidamos a todos nós a pensar em alguma resposta para essa pergunta. Já consigo dar a outra face a alguém? A outra face sugerida por Jesus? Ou ainda, sigo desafiando o tempo e deixando o ensinamento do Mestre fora das minhas ações? Sendo orgulhoso, egoísta, mostrando estar presente em mim ou em nós, a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Que as nossas reflexões, então, sejam um impulso para a nossa mudança íntima. Que não nos cobremos por não ter conseguido até aqui. Que nos perdoemos também e que busquemos ser diferente a partir de agora. Fortalecemos-nos, então, nos ensinamentos do Mestre e que Ele nos ampare hoje e sempre.